A história da animação japonesa é indissociável de uma tensão constante entre a arte e a transgressão, desde as raízes da mídia, onde figuras como Gonagai estabeleceram um precedente onde o erotismo e a violência não eram apenas adereços, mas ferramentas de ruptura cultural. Entretanto, o que nasceu como uma provocação vanguardista transmutou-se ao longo das décadas em algo substancialmente diferente. Não que as obras de Gonagai tivessem algum valor artístico por si, ou qualquer coisa de bom pudesse ser sacada delas, muito pelo contrário, a maioria de suas obras é um completo lixo. Mas, para compreendermos o estado atual da cultura otaku, é necessário observar o fenômeno sob a ótica da revolução sexual, como postulado pelo autor A. Michael Jones em Libido Dominante. A subversão sexual não é um ato de libertação, mas uma forma de controle e desintegração da razão. Quando o Logos, a ordem racional, é decapitado em favor de um Eros desenfreado, a realidade deixa de ser percebida em sua totalidade para ser fragmentada em fetiches. O período compreendido entre 2010 e 2016 marcou o apogeu dessa tendência. Foi uma era definida por uma estética de saturação sexual e fetichização extrema, onde a obra de arte deixou de buscar a mimese do belo para se tornar um simulacro masturbatório, voltado puramente para uma gratificação instintiva. Esse estado de luxúria gerou uma espécie de cegueira mental, uma incapacidade de enxergar além da superfície material. Embora o cenário atual apresente uma retratação dessa estética no mainstream muito menor, as cicatrizes do imaginário coletivo acabaram permanecendo. Mas a tendência é que este tipo de conteúdo mais sexualizado diretamente comece a desaparecer conforme os anos, conforme o anime vai se tornando mais e mais popular. No âmago desta discussão reside uma dicotomia filosófica e teológica fundamental, conflito entre o Eros e o Logos. O Logos representa a ordem, a razão e o propósito. Na tradição clássica e cristã, ele é o princípio que governa a natureza, permitindo ao homem não apenas observar o mundo, mas inteligir o seu sentido e o seu design divino. É através do Logos que o desejo humano é ordenado para um fim superior, transformando o impulso em virtude e a observação em conhecimento das verdades fundamentais. Em oposição, o Eros, quando desvinculado dessa ordem racional, manifesta-se como a força bruta do instinto e da paixão. Sob a ótica da revolução sexual, o Eros deixa de ser uma etapa do amor para se tornar um fim em si mesmo, uma revolta das forças inferiores que busca subjugar a realidade pelo prazer e pelo poder. Quando o Eros torna-se supremo, ele deixa de buscar a união ou a procriação para se tornar puramente masturbatório, tratando o outro não como um ser humano dotado de intelecto e logos, mas como um objeto fragmentado de fetiche. A revolução sexual operou uma verdadeira decapitação da razão. Ao remover o logos da equação, a alma fica entregue ao domínio absoluto do Eros, resultando apenas em um desastre que conhecemos como sociedade moderna. Esse estado não é apenas uma falha moral, mas é uma incapacidade intelectual de perceber a realidade além do estímulo imediato. Vamos falar a verdade. Você provavelmente tem amigos ou você mesmo acaba consumindo esse tipo de conteúdo, seja mais sexualizado ou mais pornográfico. E você pode notar como quando você consome, você deixa de querer coisas superiores. Você torna refém deste estímulo sexual imediato. Para compreender a degradação da estética dos animes e, no geral, degradação da estética artística, é preciso introduzir o conceito de teleologia. A teleologia é o estudo dos fins, a compreensão de que cada coisa da natureza possui um propósito intrínseco, uma finalidade que justifica a sua existência e a sua forma.
Na sexualidade, a teleologia aponta para a união e a vida. Na arte, aponta para a transcendência e a beleza. A revolução sexual operou a queda da teleologia, inspirada pelas visões subversivas de figuras como o Marquês de Sade. Essa mentalidade remove o para quê das ações humanas. O sexo é despojado de sua finalidade natural e reduzido a um mecanismo de liberação de tensão ou um exercício de poder e dominação. Quando essa queda atinge a produção cultural, o resultado é a fetichização. O fetiche é a fragmentação. Ele ignora a totalidade da pessoa para focar obsessivamente em partes ou conceitos isolados que servem apenas para disparar uma resposta instintiva. Nos animes, a narrativa torna-se secundária e a cena existe apenas como um fim em si mesma. É a arte que desistiu de ser um espelho do cosmos para se tornar um instrumento técnico de excitação. O Japão do pós-guerra tornou-se terreno fértil para essas experiências. Como discutido no material de referência, o país passou por ciclos de insanidades sexuais que moldaram sua produção artística. Ao contrário do Ocidente, que teve uma resistência cristã institucional mais longeva, o Japão, quando derrotado pelos Estados Unidos e tido a sua religião do imperador completamente dizimada, e como os Estados Unidos, país protestante, destruiu os dois centros católicos do Japão, o Japão não conseguiu oferecer muita resistência e absorveu essas influências de forma acelerada, criando um imaginário onde o sagrado e o profano coexistem sem fronteiras claras do Logos. O impacto disso foi a normalização de uma estética identificada como o uso da libido dominante. A sexualização nos animes não é apenas comercial, é a expressão de um imaginário colonizado pela ideia de que o mistério da vida pode ser decifrado através de uma exposição total do corpo. Isso criou uma mimese deformada, onde a arte imita as fantasias fragmentadas de uma mente e já não consegue ver a dignidade do ser humano, substituindo o mistério da alma pelo detalhe fetichizado, como um vídeo. O fetiche é a glorificação da parte em detrimento do todo. A franquia Monogatari surge como um exemplo definitivo e mais nojento dessa mecânica. Sob a superfície de uma estética vanguardista e diálogos densos, com um valor artístico elevado, opera em realidade uma estrutura de fetichização sistemática. A câmera isola pescoços, pés e objetos, transformando a interação humana em um catálogo de fetiches visuais. O exemplo mais perturbador é a estilização da atração por crianças. A obra utiliza o seu estilo para criar uma distância irônica que busca normalizar o que seria uma patologia. Ao transformar personagens infantis em objetos de desejo hiperestilizados, Monogatari exemplifica a mimese deformada. A arte já não imita a natureza humana em sua dignidade, mas imita a fantasia gnóstica de um espectador que deseja que seus impulsos sejam validados pela estética. É a prova de que uma obra pode ser artisticamente brilhante e, ao mesmo tempo, espiritualmente corrosiva. Na teologia de São Tomás, a luxúria ataca diretamente a inteligência, gerando a cegueira da mente, caecitas mentes. A alma possui a sinérese, o conhecimento natural dos princípios morais. Quando nos entregamos ao consumo de conteúdos que glorificam eros desordenados, treinamos a nossa mente para a insensibilidade. Essa cegueira conduz à apartação de Deus. Se Deus é o Logos Supremo, viver numa estética que nega essa ordem é viver um exílio espiritual. O indivíduo tenta criar um universo paralelo baseado no seu desejo, onde ele é o Deus e os outros são seus meros objetos. O mal para a alma reside na deformação do caráter que nos impede de desejar o que é verdadeiramente bom, transformando o que deveria ser oração e contemplação em ruído, e a busca incessante por estímulos através de cada vez mais escalar nas coisas obscenas.
Marquês de Sade define que o maior prazer é o do assassinato. Existem muitos vídeos de cristãos ao redor do YouTube falando que você deveria parar de ver animes ou dizendo por que deixaram de ver animes. Porém, a resposta cristã não pode ser a demonização cega que pregam tanto grupos protestantes quanto grupos católicos muito tradicionalistas. É necessário combater a ideia de que qualquer obra com conteúdo provocante ou minimamente distinto dessa realidade seja inerentemente demoníaca. O pecado não reside necessariamente na imagem, mas no desordenamento da alma. O cristão maduro deve ser capaz de buscar o logos e filtrar o conteúdo, ignorando partes apelativas em favor do que a obra tem de artístico ou moral. Porém, de forma alguma, isto é um incentivo que esse argumento seja utilizado para ver obras como Monogatari. Afinal, esta é uma obra que abertamente utiliza-se do seu roteiro para criar esta estética puramente sexual. É necessário que se haja uma prudência. Se a cegueira da mente já se instalou e certas obras tornam-se gatilhos para o vício, o remédio deve ser drástico. Se ao olhar para 2026 você percebe que a sua sensibilidade para o sagrado está embotada, talvez seja o momento de você fazer um jejum de imagens. Não se trata de proibir animes, mas de recuperar a soberania da razão. O objetivo é habitar um mundo com um olhar que vê através das aparências buscando a ordem de Deus. Que o nosso consumo de cultura não seja uma queda da insanidade, mas o exercício de discernimento, onde o nosso ego seja sempre guiado pelo nosso logos, e a nossa alma nunca perca de vista sua finalidade última, a contemplação da verdade, que é Cristo. Olá, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu normalmente gostaria de fazer mais esses vídeos de ensaio, mas eu tenho pra mim a noção de que vocês normalmente não gostam deles. Afinal, são os que menos têm views aqui no canal. Pra falar a verdade, eu fico muito feliz que o canal tenha se reerguido um pouco, tenha começado a ganhar algumas poucas views, mesmo que sejam através de shorts. Mas eu gostaria principalmente de pedir para caso você tenha gostado do conteúdo, se possível deixar o seu like, comentar, se inscrever. E se você não quer que eu pare de fazer vídeos porque a minha assinatura do CapCut está acabando, você pode deixar no LivePix, que está presente aqui na tela, um valor, mesmo que seja de R$ 1, já é o suficiente. Se 600 pessoas doarem R$ 1, eu consigo renovar a assinatura do CapCut, olha só. E, bem, eu gostaria muito de agradecer aos membros do canal, que estão todos aparecendo aqui na tela, por terem continuado os membros enquanto eu estava meio inativo, afinal haviam coisas da faculdade para eu resolver. E, no mais, eu gostaria também de agradecer aos canais Mangaetnon e Siketnon do usuário Matheus Tiburcio, que fez um enorme podcast a respeito da revolução sexual, o qual ouvi e comecei a pesquisar sobre as obras do A. Michael Jones, e simplesmente são obras muito boas. Eu gostei muito de ler a respeito do tema, e eu gostaria principalmente de também agradecer a todos vocês que acompanharam o canal ao longo de 2025 e espero ver vocês nesse ano de 2026. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre.